this and see a design flaw. But in fact, that's not the case at all, because this spoon-like ladle contraption does in fact come with an ergonomically designed handle, allowing you to grip it perfectly. Boa noite, galera. Beleza com você aí? É uma alegria estar aqui. Você, meu irmão da igreja, você, minha irmã da igreja, que também acessou aí as redes sociais da nossa igreja. Seja muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar nesse momento para que Deus fale conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir que o Teu Espírito esteja trazendo a Sua palavra ao nosso coração, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos edificados. Livra-nos, ó Pai, de todas as amarras do pecado, do mal. Livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que tem nos feito escravos. E eu venho te pedir que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, você que está aí hoje na sua casa, é a nossa última mensagem da nossa série #Pressão. E eu gostaria de dizer para você que eu fiquei muito feliz estudando essa série, falou muito comigo, principalmente por estar ligado diretamente a essa questão das mídias sociais, das redes sociais, algo que tem impactado essa geração. E eu quero te pedir hoje mais um pouquinho de atenção para que nós possamos concluir essa série e ver o que Deus tem falado, o que Deus tem para o nosso coração. Eu quero começar lembrando uma frase do Brennan Manning, que você vai ver aí na nossa tela. A tentação do momento é a aparência sem conteúdo. É sobre isso que nós temos falado. Eu tenho colocado essa frase dele em várias mensagens. Por quê? De fato, a tentação dos dias atuais é que nós tenhamos o nosso exterior bonito, lindo para as redes sociais, mas muitas pessoas estão sem conteúdo para dar, sem conteúdo para si mesmo, sofrendo com doenças, depressões, falta de autoestima, sofrendo com falta de perdão, enfim, várias coisas. Ou seja, temos vivido belos, lindos e formosos para o Instagram, o Facebook, mas o nosso interior encontra-se sem conteúdo. E a mensagem de hoje que eu quero trazer para você é sobre descanso. Como descansar em Deus em meio aos tempos atuais, em meio à imposição que as mídias sociais colocam para que sejamos de uma determinada maneira, para que possamos nos sentir pertencidos a essa era, a essa cultura. Antes de tudo, eu quero ler mais uma frase com você do pastor Carey Nieuwhof. Diz assim: assim como o dinheiro, as mídias sociais devem servir a gente e não serem nossas mestras. A gente sabe que o dinheiro tem o grande poder de nos dominar. A gente sabe que o dinheiro tem o grande poder de nos tornar nosso chefe. E muito se fala que o dinheiro deve servir a cada um de nós. O dinheiro deve nos servir. Mas quando nós servimos ao dinheiro, nós temos ele como nosso Deus, o Mamon. É ele que tem feito isso nas nossas vidas e é ele que tem feito com que a sua vida seja dominada às vezes. E nas mídias sociais não é diferente. Hoje, muitas pessoas têm sido dominadas pelas redes sociais. Hoje, muitas pessoas estão presas à rede social a ponto de não conseguir se libertar, presas ao seu aparelho. Você quer ver? Eu coloquei 3 pontos aqui para você pensar se de fato na sua vida as mídias sociais estão lhe prendendo. Primeiro, você dorme com o celular parecendo um ursinho de pelúcia. Aqui sobrou um C ali, parecendo um ursinho de pelúcia. Isso acontece com você? Você dorme lá com o celular embaixo do travesseiro ou do lado e quando a luz acende você corre pegar o celular? Eu vou confessar, na maioria das noites eu também sou assim. Por isso que essa mensagem é para mim também.
porque ela impacta a minha vida e a forma como qual nós estamos vivendo hoje. Você é desesperado por um Wi-Fi? Você sabe que essa semana acabou a luz aqui e várias pessoas vieram para cá para carregar o celular e para pegar o Wi-Fi da igreja, porque nós estávamos com luz, nós estávamos com tudo funcionando aqui. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos mais viver sem essa tecnologia. Ela tem nos dominado. Eu sei que nós podemos dar, às vezes, a desculpa que nós precisamos disso para trabalhar, e de fato, às vezes, é verdade. Mas, às vezes, o que nós estamos fazendo mesmo é sendo dominados, porque nós não conseguimos ficar sem o WhatsApp, sem ver o Instagram. Toda hora nós paramos, você está parado, quieto, não tem o que fazer, o que você faz? Pega o celular e começa a mexer. Uma outra coisa, você não consegue passar um dia sem fazer um story. Você é daquele que todo dia precisa se mostrar, ou fazer algo, ou falar algo na rede social, como se aquilo fizesse parte do seu dia a dia. E hoje, como nós vamos falar sobre o descanso, antes eu queria trazer um texto de 1 Coríntios para você, que diz assim, que tudo nos é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E a proposta da palavra de hoje é encontrar descanso para que nós não nos tornemos escravos de nada. Você sabe que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Muitos dizem que ser cristão, que ser evangélico, é ser escravo, porque nós não podemos fazer nada. E essa é uma das maiores mentiras que eu já vi alguém contar. E se você acredita nessa mentira, você precisa rever o Evangelho. Veja, Cristo nos liberta de tal maneira que nós podemos fazer qualquer coisa. A questão é que em alguns momentos nós não queremos fazer. E quando Cristo nos possui, Ele é o centro da nossa vida, nós deixamos de fazer algumas coisas por escolhas próprias. E não porque algo nos é imposto. Veja, tudo nos é permitido, mas nós não podemos ser escravos de nada. E aqui eu estou dizendo que que é qualquer coisa na nossa vida que nos escravize. Talvez seja o seu namoro que te escraviza. Talvez uma coisa que te escraviza seja um vício. Outra situação que possa te escravizar é o seu trabalho. Às vezes o amor por um filho que é fora do comum também te escraviza. A comida às vezes te escraviza porque você é um glutão, você gosta de comer mais do que deve. Passa mal comendo, você é um escravo disso. Talvez você seja escravo do dinheiro. Talvez você seja escravo da sua aparência, porque você precisa aparentar sempre estar perfeita. Mas a palavra vai nos dizer que nós podemos fazer tudo, mas nós não somos e não podemos nos tornar escravos de nada. E você sabia que hoje existe uma nova patologia que foi anunciada pelos especialistas? Ela já existe há mais ou menos 4 ou 5 anos, e o nome dessa patologia é nomofobia. Você sabia o que é nomofobia? Nomofobia é o medo irracional de ficar com o seu telefone celular, ficar sem o seu telefone celular, ou ser incapaz de usar o telefone por algum motivo, como a ausência de um sinal, o término do pacote de dados ou a carga da bateria. Eu não sei você, mas quando eu estou sem internet ou sem telefone, parece que está faltando algo em mim. E é sobre isso que nós precisamos lutar. A gente sobreviveu por vários e vários anos sem esse aparelho, mas hoje nós não estamos mais conseguindo sobreviver a isso. Esse transtorno tem sido muito sério. Especialistas dizem que a coisa mais viciante dos últimos anos é o cigarro. E eles estão dizendo que o telefone, o smartphone, essa necessidade de estar conectado, é mais viciante que o cigarro.
Veja quantas pessoas hoje fumam, veja quantas pessoas estão possuídas pelo cigarro. E hoje nós estamos todos possuídos por essa tecnologia e sendo dominados por ela. Tem uma pesquisa, olha aqui que interessante. Foi feita uma pesquisa que diz que 58% das pessoas não passam 1 hora acordadas sem verificar o telefone. Isso mesmo. Elas não ficam mais de 1 hora enquanto estão acordadas sem olhar no telefone. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, meu amigo. Outra pesquisa. Você retira o celular do seu bolso aproximadamente 221 vezes por dia. Você já pensou nisso? Você já tentou contar quantas vezes você tem que pegar o seu celular para ver e para olhar na tela? Você já pensou quantas vezes você precisa fazer isso? 80% dos adolescentes dormem com seus telefones. Veja, 80% dos adolescentes dormem com seus telefones. E é preciso pensar sobre o que essa situação tem trazido à nossa geração. Nós temos estado presos a essa tecnologia. A tecnologia é muito boa para ser usada, ela deve ser usada, eu gosto da tecnologia, eu gosto também de estar conectado, mas assim como você, eu me vejo em muitos momentos preso, escravizados por esse telefone. E nós precisamos encontrar descanso no nosso Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 11 diz assim: Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Meu amado, o texto aqui está dizendo que nós precisamos nos esforçar, veja, para entrar no descanso. Entrar no descanso de Deus e ficar em off não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Nós precisamos nos esforçar para isso. Veja, a nossa cabeça vive a 1000. Não sei se a sua cabeça assim, mas a minha é. Às vezes eu vou deitar e a minha cabeça está totalmente acelerada, a minha cabeça está a 200, a 300 por hora. E a nossa espiritualidade vai sendo afetada, porque a gente busca e parece que não recebe nada. A gente se veste, como eu preguei numa mensagem tempos atrás, a gente se veste, mas não se aquece. A gente come, mas não se sacia. E a gente fica buscando e não consegue encontrar a saída para essas coisas. Não consegue encontrar plenitude. Não conseguimos encontrar felicidade. E o texto vai nos dizer que nós precisamos nos esforçar para buscar descanso. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto bastante, diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Meu querido, minha querida, enquanto nosso coração não descansar em Deus, enquanto nosso coração não aprender a repousar em Deus, enquanto nós não buscarmos refrigério em Deus, nós continuaremos com o coração inquieto. Nós continuaremos com o coração cheio de aceleração, nós continuaremos com a nossa mente buscando razão para muitas coisas e não encontraremos, porque só no Senhor nós podemos encontrar descanso. E a palavra de Deus tem um versículo lindo que vai nos dizer o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Veja, Paulo fala que nós precisamos nos esforçar para buscar descanso. E por outro lado, a palavra de Deus diz que nós encontraremos descanso quando formos ao Senhor. Veja
como as duas coisas se completam. Veja como os dois textos, eles se encaixam. O nosso esforço para conseguir o descanso nada mais é que se achegar ao Senhor. Ele diz que se nós nos achegarmos a Ele e formos até Ele, Ele nos dará descanso e nos aliviará, tirará o nosso cansaço, tirará a nossa sobrecarga, você terá retirado dos ombros tudo isso que você está carregando. Nós estamos impressionados com muitas coisas atualmente, mas não conseguimos superá-las. Nossa cabeça continua acelerada. Estamos ansiosos por algo que ficamos buscando, mas nunca encontramos. E só encontraremos isso no dia em que nós, de fato, tornarmos Jesus o centro das nossas vidas e buscarmos descanso. Buscarmos ao Senhor para encontrar descanso. Mas você pode me dizer como e o que eu posso fazer de maneira prática para encontrar esse descanso? Eu coloquei aqui duas coisas que eu gostaria de pensar rapidamente com você. A primeira dela é a disciplina do silêncio. Você já tentou fazer isso? Eu não sei se você já tentou, mas eu sofro com isso. Como é difícil nós ficarmos em silêncio. Você chega em casa, logo você quer ligar uma música, você quer ligar uma televisão. Muitas vezes, eu não sei você, mas eu preciso ligar a televisão para ficar ouvindo uma voz e dormir. Isso nos prova que nós não conseguimos ficar em silêncio, porque o silêncio nos traz um barulho ensurdecedor. Porque a nossa alma começa a trazer algumas situações e logo nós queremos pegar o nosso celular e nos distrair, porque nós não estamos conseguindo conviver com a gente mesmo. Nós precisamos nos ocupar de algo, nós precisamos pensar em algo, nós precisamos nos distrair com algo, porque quando paramos e pensamos em nossa vida, tudo fica complicado. Então, aprenda a disciplina do silêncio, desconecte-se, fique quieto. Você já pensou ou já tentou conseguir ficar quieto 5 ou 10 minutos por dia? Desligar o celular, de fato desligar, para você não ver luz, para você não ver nada, fechar os seus olhos e começar a ouvir o barulho da rua, os passarinhos a cantar, começar a ouvir o seu coração bater. Gente, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, é muito difícil de ser feito, porque nós não queremos o silêncio. Mas tem um texto da palavra de Deus que vai complementar e diz assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Como encontrar descanso em Deus? Ficando quieto, cessando tudo que você fala, parando e olhando para dentro de você e deixando a sua alma conversar com você, assim como o salmista Davi dizia, que ele conversava com a alma dele. Nós precisamos fazer isso, meu amigo, nós precisamos fazer isso, meu querido. Nós precisamos conversar com a nossa alma. E eu quero dizer para você que esse texto é maravilhoso de Salmos capítulo 10, versículo 46. Porque ele nos dá uma consequência. Ele nos dá uma ação e nos traz uma consequência. Toda vez que nós nos aquietarmos, nós sabemos quem é Deus. Esse texto foi escrito num contexto porque o povo só estava querendo saber de guerrear, ir para a guerra, conquistar. E a palavra de Deus vem e diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou eu quem vou à frente na guerra. Sou eu quem luto a guerra na frente de vocês. E Deus está lutando pela sua vida, mas nós precisamos descansar e nos aquietar para conhecer esse Deus. Olha um outro texto que tem nos Salmos também para a gente ver. Salmo 131, capítulo 2, vai dizer que acalmei e aquietei a alma. Como criança desmamada que não chora mais,
pelo leite da mãe. Queridos, meus amigos, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de se aquietar de tal forma que parece que a sua alma está totalmente leve. E às vezes no silêncio mesmo, sem ter motivo algum, você começa a chorar de sentir aquela paz que inunda o seu ser. O Espírito Santo começa a falar através de pensamentos na sua mente. Começa a falar o seu coração. E você começa a chorar de alegria, de emoção. E você é totalmente grato e parece que os céus desceu à terra e Deus se fez presente. Porque Deus se encontra no silêncio. Nós precisamos nos acalmar a alma. Então eu desafio você a se acalmar. Em vez de pegar o celular toda hora e ficar rolando a tela, sem sentido nenhum, vendo a vida dos outros, vendo coisas da vida que não precisam a todo momento ser feitas, eu desafio você e a mim, a toda vez que vir a vontade de pegar o celular, nós talvez lutarmos para ficar mais 5 minutos em silêncio, ouvindo a voz de Deus, para conhecer quem é Deus. Então a primeira maneira de nós encontrarmos descanso a Deus é nos aquietando. Nós precisamos parar, meu amado, nós precisamos parar e nos aquietar para ouvir e conhecer mais a Deus. E nele nós encontraremos descanso. A segunda anotação que eu coloquei aqui é: mude sua rotina, faça novas regras. Eu não sei você, mas em 90% dos meus dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular para ver se tem algum WhatsApp importante ou se tem alguma notícia importante. Então eu acesso meu WhatsApp e eu acesso um site de notícias. E eu nem sempre fui assim. Muitas vezes eu acordava cedo, eu levantava e fazia outras coisas, mas hoje eu preciso olhar no celular. E essa mensagem fala muito comigo porque ela tem me desafiado a começar o dia diferente. E a partir de hoje eu quero começar o dia diferente, eu quero desafiar você também a começar o dia diferente. Ao invés de pegar o celular logo de cara e procurar as mensagens, que tal você talvez abrir a Bíblia, seja no celular mesmo, mas sem olhar no WhatsApp e ler um plano de estudo lá da YouVersion ou de um outro aplicativo, ler algum texto da Bíblia e começar lendo um pequeno salmo, um pequeno provérbio, uma pequena história do Novo Testamento, um pequeno milagre, um pequeno mandamento de Jesus, ou seja, mudemos a nossa rotina, façamos novas regras, vamos tirar a regra da nossa vida que foi imposta pelo vício que nós temos de que ao acordar nós precisamos pegar e olhar o nosso celular. Faça uma pausa, mude a maneira como você viva, faça uma pausa, fuja de tudo aquilo que tem te prendido. Não é raro que em algumas vezes eu saio das minhas contas de Instagram, Facebook e as excluo do meu aparelho. Porque eu vejo que eu estou num nível hard de intoxicação, pior do que tudo, e aquilo começa a me fazer muito mal. E eu preciso dar um jeito de não olhar, mas os meus dedos coçam, a minha mente coça, eu não sei se você é assim. Eu fico me coçando e quando não está lá, parece uma crise de abstinência. E é isso mesmo, por causa dessa nova patologia que nós vimos, a nomofobia. Nós estamos desesperados por ficar sem o aparelho, então fuja. Se você precisar excluir alguma coisa do seu celular, se você precisar tirar o celular da sua vida, faça isso por amor a Deus. Faça isso e terá as consequências positivas para você. Como diz a minha querida Vanessa, esposa do pastor Rafael, faça isso e viva melhor. É isso mesmo. Nós poderemos ter uma vida melhor fazendo dessa maneira.
Às vezes nunca será fácil, porque quando nós temos um vício, e o celular se tornou um vício para nós temos que lutar contra ele. Querido, olha o que diz o texto de 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 22. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Veja, ponham à prova onde? Em Deus. É olhar para as Escrituras, olhar para a sua vida, olhar para as consequências e olhar para como que você tem agido a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus. Isso é pôr à prova. É fazer perguntas: Deus, isso está me tirando tempo, isso está tirando o meu foco, isso está me atrapalhando. Se sim, meu amigo, o que a Bíblia diz é que você deve se afastar dessas coisas. Se isso está tirando a presença de Deus, se isso está afastando você de Deus, do que Deus tem para a sua vida, do que Deus quer fazer com você, você precisa se afastar. Eu preciso me afastar. E nós temos que pôr à prova tudo o que tem nos causado escravidão. Como nós vimos no começo, Paulo nos diz que nós fomos chamados para ser livres. Tem uma música do Resgate que eu gosto muito, e um trecho que diz assim: se dizem sim, se dizem livres, mas não sabem dizer não. Ou seja, tem gente que acha que o fato de você dizer sim para tudo, você é livre. Ah, vocês são cristãos, são crentes, vocês não podem fazer nada. Ser livre é dizer sim. Não. Ser livre é você conseguir dizer não. Eu não quero isso porque isso destrói a minha vida. Eu não quero isso porque isso vai trazer péssimas consequências no futuro. Eu não quero isso porque isso vai trazer consequências para a minha alma, dor para a minha alma, tristeza para a minha alma. E tem gente dizendo sim para tudo e envenenando a alma e está achando que é livre. Não, meu amigo. Nós não somos livres quando dizemos sim para tudo. Você é livre quando você consegue dizer não para aquilo que te destrói. E a palavra de Deus nos diz e nos aponta tudo aquilo que nos destrói. E ela diz que tudo aquilo do qual nós somos escravos nos destrói. Destrói a nossa alma, destrói a nossa mente, destrói os nossos relacionamentos, destrói a nossa vida por um completo, destrói o nosso casamento, destrói nossos relacionamentos com os nossos filhos, destrói o seu relacionamento com seus pais. E você precisa olhar e ver tudo aquilo que tem dominado. Eu quero trazer para você 3 pontos para a gente refletir nesse momento e encerrar essa mensagem. Primeiro, as mídias sociais te servem ou você serve a elas? Veja, o seu celular serve a você, te ajudando a trabalhar, te ajudando a estar mais perto das pessoas, te ajudando a estar conectado com as informações, ou você é um escravo das suas mídias sociais? Você precisa toda hora ver, você precisa toda hora postar. Qual é a sua relação com isso? Veja, se você é escravo, algo tem errado. Você precisa mudar essa questão. Interessante que eu lembro de uma história de uma pessoa que comprou um carro depois de muita luta. E na época, o nome desse carro era Del Rey, aliás, é até hoje, né? Mas na época, era um carro que muitos tinham. E ele falou que esse carro não se chamaria Del Rey, mas se chamaria do Rei, porque foi Deus que deu para ele. Mas nesse carro dele, acredite você ou não, quando chovia, ele não saía de casa, porque tinha uma rua de terra perto da casa dele, e ele não gostava de sujar os pneus do carro. Agora me diz, ele servia a esse carro ou esse carro servia a ele? Ele era escravo desse carro ou esse carro era um mero instrumento para ele viver? Gente, tudo aquilo que passa e se torna mais do que um mero instrumento para nós sobrevivermos nessa vida da qual somos peregrinos, da qual
esse mundo não é o nosso lugar. Tudo aquilo que nós fazemos, que nos domina, nós somos escravos. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos chamados pelo Evangelho para ser verdadeiramente livre. Então eu gostaria que você refletisse nessa semana sobre essa primeira pergunta. As mídias sociais, o celular, têm te escravizado? Eles têm sido seus servos ou você tem sido servo deles? Número 2. Quando foi que você conseguiu ficar pelo menos 5 minutos quieto, em silêncio, sem mexer no celular, sem pensar no celular, mas se concentrando na sua vida e tentando ouvir a sua alma falar com você? Eu lhe convido a fazer isso essa semana. Eu lhe convido a desafiar a si mesmo, assim como eu me desafiei a começar todos os dias com pelo menos 5 minutos. Gente, 5 minutos. Fique 5 minutos em silêncio, quieto, desligue o celular e comece a ouvir o som da sua alma. Mas não fique preocupado, não coloque o despertador para te avisar depois de 5 minutos. Deixa rolar. Aquiete-se e saiba quem é Deus. E por último, Jesus é o alívio para os cansados e aprisionados. Você está cansado dessa vida que você está vivendo? Você está cansado de ter a sua alma abatida, de estar com a sua alma cansada? Você está cansado de procurar e nunca achar? Você está cansado de pensar e não chegar a conclusão nenhuma? Você está cansado de ficar buscando solução e alegria plena para a sua vida e não consegue achar? Bem-vindo ao mundo dos humanos. Lembre-se das palavras de Santo Agostinho. Enquanto nós não descansarmos nele, o nosso coração não se aquietará. Jesus é o alívio para você. Deixe Jesus se tornar o centro da sua vida e tudo mudará. Veja o que diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está te esperando para ser o centro da sua vida e te aliviar de todo esse cansaço. Quero orar com você nessa noite e eu gostaria que você pensasse sobre esses 3 pontos. Tira um print aí da tela, tira uma foto aí da TV e desafie-se a ficar esses 5 minutos quieto, parado. E que esses 5 minutos se tornem 10, 15, 20, meia hora em nossas vidas, todos os dias. Busque a Deus, aquiete-se e desafie-se a mudar as suas rotinas, em nome de Jesus. Ó Pai, eu venho te pedir primeiramente pela minha vida, para que essa palavra penetre no meu coração de uma forma que eu venha a mudar e a transformar os meus hábitos. Eu me vejo sim, preso muitas vezes ao telefone. Não tanto as redes sociais, mas o telefone, o WhatsApp, as necessidades do dia a dia têm me prendido. Eu tenho deixado muitas vezes de escutar a sua voz. E tenho ficado cansado, porque muitas vezes corro, mas não chego aonde quero. Que eu possa descansar a minha alma no Senhor. Assim como diz Santo Agostinho, que eu possa me aquietar, porque o Senhor me fez para o Senhor. E que eu possa encontrar descanso na tua mão poderosa, nos teus braços aconchegantes, e que eu possa saber que ainda que este mundo esteja em ruínas, em pandemia, que ainda que a situação esteja complicada, o Senhor é o meu descanso. Eu quero te pedir também por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem na sua casa. Traz descanso para esse coração que está atribulado. Que ele possa encontrar-se com o Senhor e fazer o Senhor como o centro da vida deles. Que eles possam correr ao Senhor para que possam ser aliviados de todo cansaço. É o que eu te peço. Obrigado por essa série de mensagens. Continue falando com a nossa juventude mesmo distante. Que eu possa ser de uma certa forma pastor mesmo distantes nesse momento, que eles possam entender e lembrar que eles podem contar comigo nesse momento
de dor e dificuldade, apesar das minhas falhas. É o que eu te peço, continua usando a nossa igreja para chegar e levar essa mensagem como tem feito, às crianças, aos jovens, à igreja de uma forma geral, aos nossos casais. Ó Deus, continua abençoando a sua igreja como o Senhor já tem feito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amigo. Até sábado que vem. Um grande abraço e fica com Deus. Até mais.